Bom, senhores, senhoras, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Sejam bem-vindos ao Curso Esfera. Eu sou o professor Luiz Cláudio Poiares, sou professor de Direito Civil, professor de Processo Civil, e estou aqui hoje, acima de tudo, para lhe felicitar, para lhe dar os parabéns pela aprovação na primeira fase e, enfim, lhe desejar sucesso nesse empreendimento. Agora, além de tudo isso, gostaria de fazer um convite especial. Eu estou aqui na casa lhe convidando para vir conhecer o nosso curso nas aulas presenciais, nas aulas online, onde nós vamos ter um conteúdo completo de Direito Civil, um conteúdo completo de Processo Civil, todo ele voltado para a segunda fase. Esse curso engloba simulado, engloba aula teórica, engloba aula prática, correção de peças, enfim, tudo aquilo que você espera e almeja para um curso que vai lhe levar ao sucesso. E hoje eu pretendo apresentar uma aula demonstrativa, uma pequena degustação, um test drive, só para que você possa verificar como conduzimos nosso trabalho. Eu selecionei um tema daqueles que normalmente aparecem na prova, para que a gente possa fazer um bate-papo rápido aqui, entre nós, entre amigos. Vamos falar um pouquinho do assunto conhecido como fraude contra credores. Falar, em primeiro lugar, que a fraude contra credores nada mais, nada menos é do que um chamado vício social. Você vai reparar, conforme eu for explicando, que quando se pratica um ato ou um negócio jurídico eivado de fraude contra credor, na verdade você está falando de um ato que deve ser considerado anulável, na forma do artigo 171, inciso 2 do teu Código Civil. E aqui um parênteses, já que essa aula serve justamente para te colocar de cara para o gol, te colocar exatamente lá onde você merece estar, que é de posse da sua carteirinha da OAB, uma dica, né? Toda vez que você estiver fazendo prova discursiva para o exame de ordem, lembre-se, não basta colocar o seu conhecimento, sempre faça a citação do dispositivo legal pertinente. No caso, se você está afirmando que a fraude contra credores gera um ato anulável, não esqueça de fazer menção na prova do artigo 171, inciso 2 do Código Civil. Diga-se de passagem, né, a tua banca examinadora, a FGV, quando ela vai fazer a correção de provas, ela leva isso em consideração, ela joga isso na pontuação. Mas eu digo mais, eu digo que a fraude contra credores, ela pode se envolver em duas situações muito diferentes. Eu tanto posso ter a fraude contra credores em se tratando de atos gratuitos, como eu posso ter a prática de fraude contra credores em se tratando de atos onerosos. Especificando, né? Eu posso, por exemplo, ter a celebração de um contrato de doação entre Caio e Tício, na qual a intenção do doador é desfalcar o seu patrimônio e, com isso, prejudicar seus credores. E nesse meu primeiro exemplo, é nítido que eu estou diante de uma fraude contra credor praticada em um ato de liberalidade, uma fraude contra credor praticada em um ato gratuito. Mas eu também posso ter fraude contra credor praticado numa compra e venda. E você que já tem aquela boa e velha bagagem da primeira fase, sabe muito bem que a compra e venda é um ato ou negócio jurídico oneroso. Agora perceba, por que fazemos essa distinção? Simples, em razão dos requisitos que caracterizam a fraude contra credor. Porque se você olhar a fraude contra credor em relação aos atos gratuitos, você vai verificar que o número de requisitos é menor. Em primeiro lugar, é necessário que a obrigação tenha sido constituída antes do ato que você pretende invalidar. Em outras palavras, no meu exemplo, o Caio, ele estava devendo uma determinada soma em dinheiro para Daniele. E para evitar que essa Daniele fosse bem sucedida em uma eventual ação de cobrança, o Caio pegou o seu único bem penhorável e deu de presente para um amigo dele, o Tício. Feito isso, o Caio ficou reduzido à insolvência. Em outras palavras, o doador agora não tem em seu patrimônio nenhum bem suscetível de penhora. Tá, e daí, Poiares? E daí é muito simples. E daí, nessa hipótese, eu já tenho de antemão o primeiro requisito necessário. Eu já sei que, nesse caso, a dívida entre Caio e Daniela surgiu antes da doação. O que significa dizer que a obrigação foi constituída antes do ato que eu pretendo invalidar. Requisito número 1. O requisito número 2 chama-se eventus damini. E eventus damini, essa expressão em latim, é traduzida para nós como se fosse evento danoso, evento prejudicial. Para fins de fraude contra credor, eu vou dizer que o evento prejudicial ocorre quando o alienante, no meu exemplo, o doador Caio,
ele faz o ato ou o negócio jurídico e com isso ele é reduzido à insolvência. Sempre lembrando, a insolvência é um estado econômico. A insolvência se caracteriza quando o patrimônio de uma pessoa tem um ativo maior do que o seu passivo. Em outras palavras, a pessoa mais deve do que tem dinheiro para pagar. Simples assim. Agora, olhando para o outro lado da moeda, se você for encarar a fraude contra credor apenas sobre o aspecto dos atos onerosos, você vai verificar um número maior de requisitos. Você vai perceber que agora não basta apenas que a obrigação seja pré-constituída, não basta apenas a ocorrência do eventus damini, mas é necessário também um terceiro e derradeiro requisito. E esse terceiro e último requisito chama-se consilium fraudis. O consilium fraudis, numa tradução a pé da letra, significa comunhão, significa concílio, ou seja, acordo de vontades. Em tese, haveria uma necessidade da pessoa que está praticando alienação entrar em acordo com o adquirente na vontade de fraudar o credor. Mas, a rigor, se você fizer uma leitura mais aprofundada da letra da lei, e agora eu me refiro ao artigo 158 do teu Código Civil, você vai perceber que esse consilium fraudis, ele não deve ser traduzido ao pé da letra. Na verdade, o consilium fraudis significa que o adquirente, ele deve saber ou ter possibilidade de saber sobre a situação financeira de quem está alienando. Então, um exemplo para esclarecer melhor. Imagine que Caio e Tício estão celebrando uma compra e venda. E a intenção dessa compra e venda é justamente desfalcar o patrimônio do alienante, Caio, para evitar que ele seja cobrado, para evitar que ele venha a ser cobrado por uma dívida que ele tem lá com a Daniele. Pois bem, nesse caso, não é necessário que tenha havido um acordo entre Caio e Tício na intenção de fraudar a credora Daniele. Basta apenas, de acordo com o artigo 158, que o Tício seja um adquirente de má fé. O Tício, ele será considerado de má fé, adquirente de má fé, toda vez que ele tiver ou pudesse ter ciência da situação financeira ruinosa do alienante, do comprador. Se ele tem essa ciência, pronto, é o que me basta. É o que me basta para dizer que está havendo fraude contra credor nos moldes do artigo 158 do Código Civil. Pois bem, numa situação dessas, você precisa lembrar, mais uma vez, que o ato é anulável. Artigo 171, inciso 2. E nós sabemos que os atos anuláveis, eles têm um prazo para serem validados em juízo. Esse prazo consta do artigo 179 ou do artigo 178. No nosso caso, já que estamos estudando a fraude contra credor, o prazo é do artigo 178. Eu, na verdade, tenho um prazo decadencial de 4 anos para ingressar em juízo e obter do juízo uma sentença que invalide o ato ou o negócio praticado com fraude. Repetindo, de acordo com o artigo 178, o prazo para invalidar o ato praticado com fraude contra credor corresponde a 4 anos. Nunca é demais dizer que o artigo 178 traz um prazo de natureza decadencial. E por ser um prazo decadencial, esse prazo não se interrompe, esse prazo, em regra, não se suspende, e esse prazo também não fica sujeito a fatos impeditivos. Agora, uma coisa se diga, né? Para que você consiga invalidar, diga-se de novo, é necessário ingressar em juízo. E no caso da fraude contra credor, existe uma ação judicial com um nome próprio. Chama-se ação pauliana. A pessoa legitimada, no caso a Daniele, que é a credora, ela vai ter que ingressar em juízo com uma demanda judicial conhecida como ação pauliana. Na hipótese, se você fizer a leitura mais uma vez do artigo 158, você vai ver que a parte autora da ação pauliana será justamente a credora quirografária. E se você não está acostumado com esse termo, credora quirografária, pode registrar em casa. Credora quirografária é aquela credora cujo respectivo crédito não tem nenhuma garantia adicional. É aquela credora cujo respectivo crédito não está protegido por um direito real de garantia, não está protegido por uma hipoteca, não está protegido pelo penhor. Portanto, senhores, a priori, credores com direitos reais de garantia não são legitimados para ingressar com ação pauliana.
Mas lembro, né, é apenas a regra geral. A regra geral é que a ação pauliana vai ser movida por credores coronafários. A exceção é você verificar credores com garantia real ingressando com a ação pauliana. Isso vai acontecer nos casos em que o valor da dívida for superior ao valor da garantia. Um exemplo só para elucidar. Naquele caso, onde a Daniele era credora do Caio, numa quantia de R$45 mil, pode acontecer desse crédito estar garantido com uma hipoteca. O problema todo é que o imóvel hipotecado ele vale apenas R$40 mil. Isso significa dizer que o valor da garantia se tornou inferior ao valor garantido. Pois bem, é exatamente nessa hipótese em que o credor com garantia real ele passa a ter legitimidade ativa para figurar como autor da ação pauliana. Agora, por outro lado, se você for pensar no réu, se você for pensar no legitimado passivo da ação pauliana, você agora tem que enxergar o artigo 161 do Código Civil. Lá você vai verificar a necessidade de formação de um litisconsórcio. Porque na ação pauliana, você não pode incluir no polo passivo exclusivamente a figura do alienante. Além da pessoa que está praticando o ato de alienação fraudulenta, você necessariamente tem que colocar no polo passivo da ação pauliana o adquirente, a pessoa que está recebendo o bem em fraude a credor. Professor, nesse caso, o litisconsórcio é um litisconsórcio passivo facultativo ou é um litisconsórcio passivo necessário? Muito tranquilo. Se eu falei que a formação é obrigatória, o litisconsórcio ele é necessário. Isso significa dizer que você obrigatoriamente tem que colocar no polo passivo o alienante e o adquirente do bem. Afinal de contas, ninguém poderia imaginar um caso concreto em que você deseja invalidar um contrato de doação exclusivamente para o doador e deixar esse mesmo contrato de doação perfeitamente válido para o donatário. No caso, ou você invalida para os dois, ou você não invalida para ninguém. Isso significa dizer que nessa hipótese, você obrigatoriamente tem que colocar os dois no polo passivo. E óbvio, no final das contas, a sentença do juiz ela vai ter que ser uniforme para todo mundo. Na hipótese, o litisconsórcio é desnecessário, é um litisconsórcio unitário, um litisconsórcio que depende de uniformidade de decisão. Agora, só para encerrar, até porque no contexto da segunda fase você se preocupa muito com a criação de peças processuais e nada impede que essa peça processual seja exatamente uma petição inicial na ação pauliana, duas observações. Uma em relação à competência, outra em relação ao valor da causa. Pois bem, a ação pauliana, ainda que você tenha a intenção de invalidar um contrato relacionado a um bem imóvel, ela é uma ação de natureza pessoal. Afinal de contas, se o seu objetivo é invalidar um negócio jurídico, quero lembrar a todos que no Brasil, a simples celebração de contrato não gera direitos reais. No Brasil, a constituição de direitos reais ou depende da tradição da coisa, quando se tratar de bens móveis, ou depende do registro do título aquisitivo, quando se tratar de bens imóveis. Portanto, a ação pauliana, repetindo, é uma ação de natureza pessoal. E as ações pessoais, elas devem ser ajuizadas no foro do domicílio do réu. É o artigo 46 do teu CPC. Por isso, na hora de fazer o endereçamento da petição inicial, você vai colocar lá em cima, meritíssimo juízo da vara civil, e a comarca competente é justamente aquela onde o réu estiver domiciliado. Como no caso você tem dois réus, você tem o alienante e você tem o adquirente, simples. Você pode escolher o domicílio de qualquer um deles. É livre escolha mesmo. Se um deles mora no Rio de Janeiro e o outro mora em Niterói, por exemplo, você está livre tanto para ajuizar a ação na comarca do Rio de Janeiro, capital, como para ajuizar a ação na comarca de Niterói. Ponto. Agora, sobre o valor da causa. O valor da causa representa uma cifra em reais. E essa cifra vai indicar a expectativa de ganho patrimonial da parte autora. Para você calcular o valor da causa, você basicamente tem que olhar para o caso concreto e verificar quanto o autor vai receber se os pedidos dele forem integralmente acolhidos. No nosso caso, nós estamos buscando invalidar um contrato
E se é assim, a expectativa de ganho patrimonial da parte autora é justamente o valor do contrato. Agora, uma vírgula. Nós sabemos que a nulidade, ela tanto pode ser total, como a nulidade pode ser parcial. Se no enunciado da questão você vislumbrar um caso onde todo o contrato é anulável ou nulo, você vai colocar como valor da causa o valor do contrato. Agora, se na prova você identificar uma hipótese, que é rara, isso poucas vezes aconteceu ao longo da história da OAB, mas se você identificar uma questão aonde você tem uma invalidade parcial, o valor da causa representa apenas o valor dessa parte do negócio jurídico que você pretende invalidar. Beleza? Pois bem, eu espero de alguma forma ter contribuído para a tua formação e aproveito esse fechamento justamente para renovar o convite, falar que estamos de braços abertos, a nossa família Curso Esfera está aqui esperando por você. Mais uma vez, seja na aula presencial, seja na aula online, o fato é que estamos aqui prontos para te ajudar e com a certeza de que juntos nós vamos conseguir trazer essa tão sonhada carteirinha rosada que você merece. Aquele abraço, aquele beijo, fique com Deus e um excelente estudo para você.